Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, cada um de vocês. Sejam bem-vindos ao canal Vida com Jesus. Que Deus abençoe seu dia, te guarde, te proteja, esteja sempre contigo. Amém? Eu vou estar lendo a palavra que Ele me deu para o dia de hoje, Jeremias 23. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas e todas as terras para onde as tiver afugentado e afastarei e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nem uma delas faltará, diz o Senhor. Neste presente momento, aqui nessa palavra, está falando do pastor, né? Dos pastores que afugentam as suas ovelhas. Então, o Senhor fala aqui que virá um castigo, né? Ele castigará a maldade das vossas ações. Os pastores que afugentam as ovelhas. E depois ele fala que ele mesmo vai estar recolhendo. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. Não importa onde você esteja. Mesmo que você não tenha um pastor. O Senhor te guiará no caminho, te trazendo de volta para Ele. Se assim for da tua vontade e se assim for da vontade do Senhor. Que a vontade dele é que prevalece. Amém, irmãos? Que o Senhor te traga de volta se for da vontade dele. Amém? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo e rei, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este seu nome, com que será chamado Senhor Justiça Nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a decência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, e habitarão na sua terra. O inimigo está trabalhando aí fora, irmãos. Acabei de ouvir um tiro. Mas Deus tem misericórdia, amém? Orem por mim, irmãos. Deus de misericórdia. Senhor.
Perdão, irmãos. Então aqui fala que haverá um tempo em que nunca mais falarão, né? Tão certo como vive o Senhor, ou seja, aqui está falando que não vão mais estar mentindo, dizendo que foi o Senhor quem disse, porque a justiça do Senhor ali será feita, Ele que vai agir perante os falsos profetas, os que dizem sobre as coisas que e é o Senhor quem fala e não é Ele quem fala. Amém, irmãos? Acerca dos profetas, versículo 9 de Jeremias 23. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como o homem embriagado e como o homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Aqui está falando do Espírito Santo, né? Acerca dos profetas, meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado. Está dizendo que é como um homem embriagado, não que é um homem embriagado, né? Como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas palavras. Então a gente se embriaga nas palavras do Senhor, se enchendo com o Espírito Santo de Deus, né, irmãos? Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má, e a sua força não é reta, pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Então aqui o Senhor está falando, né? Dos servos dele que estão em adultério, que andam sobre sua força, sua palavra, e não sobre a palavra guiada pelo Espírito Santo de Deus, né, irmãos? Falando dos falsos profetas. Eu sempre, quando o Senhor, vou dar um testemunho meu, né? O Senhor me dá uma palavra dessa, que eu digo, o Senhor tá falando comigo também aqui, né? Então eu já vou lá, já fico no joelho e digo, Senhor, se é para mim ser um falso profeta, que eu não fale mais nada. Não me dê mais palavras, que eu não venha estar falando. Mas se é para mim ser usada por ti, que eu venha ser usada da maneira correta. Sempre me corrigindo em primeiro lugar. Que da minha boca não saiam palavras que não sejam suas, né? Do meu coração não saem palavras enganosas, porque o coração é enganoso. Da minha mente não saiam pensamentos que sejam meus e sim seus, né? Eu sempre me dá uma palavra dessa, eu já digo, Senhor, né? Me ajuda, tira aí de mim se eu tiver algo, me ajuda a não falar, a profetizar palavras que não sejam suas. Amém, irmãos? Eu faço assim, né? Para que eu não venha ser enganada e não venha estar enganando o meu irmão, o meu próximo, né? A mim, irmãos, porque sim, eu quero andar da maneira correta e não da maneira errada, né? Para que eu não seja assim, claro, como um profeta, isso, mas ali fala de adultério, fala de outras coisas, né? A gente sabe que não tá nesse processo e não tem feito essas coisas, mas né? Daqui a pouco a gente comete erro, algum erro também, alguma falha, porque somos humanos, né? Mas não queremos ser assim, amém? Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade o ano mesmo em que o castigarei, diz o Senhor. Aqui fala que o Senhor os castigará, né, irmãos? Ele os castigará porque ando ali errando, né, em adultério, fazendo outras coisas que não agradam ao Senhor.
e dizendo, diz o Senhor, né? Porque quando é impossível que o Senhor se mantenha no pecado, ou seja, ele venha no pecado. Então, se a gente estiver em pecado, ele não vai vir a gente, porque a gente tem que estar em santidade. Ele nos alimenta todos os dias com palavras dizendo que devemos nos santificar, devemos ser transformados. Então, se somos mestres ali na frente, né, pastores, ministros, seja lá o que for, é, da parte, dizendo ser da parte do Senhor, estar em adultério, estar fazendo coisas que não agrada a Deus, é impossível o Senhor habitar neste ambiente, vamos dizer assim, porque o Senhor não vem do pecado. Então, se nós estamos em pecado, não tem como ele. Eu digo, não, e até eu digo que ele pode vir, porque ele vem te dar uma palavra. Ele não é morador da casa, mas ele não habita no pecado, ele não habita no mal. Ele não habita no pecado, ele não habita no mal. Então, se você é uma pessoa malvada, é uma pessoa que comete pecados, adultérios e outras coisas mais, que não vem do Senhor, o Senhor não habita ali. Então, se o Espírito Santo de Deus não habita ali, não tem como você dizer, diz o Senhor, se ele te disser qualquer coisa. Porque é através do Espírito Santo de Deus que nós trazemos a mensagem. Amém, irmãos? Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Então, eu não sei se vocês conhecem a história de Baal. Baal era um deus, né, ali. Perdão, irmãos. Então, eles criam que aquela estátua, aquele deus deles de Baal, poderia fazer as coisas, né? Era uma adoração a Baal, então profetizavam em nome de Baal, mas Baal era uma estátua, era um ser que não existia, né? Não tem como um ser que não existe, uma estátua, vir dizer para você, ah, que vai acontecer alguma coisa, as boas novas, né? Por exemplo, que vai dar uma grande tempestade, ou vai chover, ou vai sei lá o que, né? Que a gente não sabe, a gente pensa que pode. Daqui a pouco, né? Eu digo não todos, mas algumas pessoas pensam que sim, estátuas e coisas deste mundo possam estar falando alguma coisa para que a pessoa esteja profetizando, né? Porque a gente recebe uma palavra do Senhor, mas a gente não pode estar em pecado, a gente tem que ser transformado. Tem muitas outras coisas assim, a gente não pode servir a Baal, né, a outros deuses, a, a ídolos, imagens de escultura. Então tem muitas coisas que tem que estar correto com o Senhor. Amém, irmãos? Não podemos estar em adultério, né? E aqui fala de Baal. Então eles faziam a muitos. Como eu sei que tem muitas pessoas que ainda idolatram, ainda se ajoelham perante estátuas, perante coisas deste mundo, que nem na palavra de ontem o Senhor disse. Foi Ele quem fez todas as coisas, né? No Salmos 24. Eu reler aquele trechinho ali, rapidinho, para nós não se embananar, que nem diz, né? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Amém, irmãos? Então, aqui nessa palavra, ele já fala que tudo que tem na terra é dele, eu sou dele, a mesa é dele, é tudo dele. É tudo dele, tudo são propriedades dele. Então, muitas das pessoas, não é isso que está falando aqui, mas vou entrar neste tema um pouquinho. As pessoas, aqui tá falando de Baal, Baal era uma estátua, né? Então essa estátua não tinha vida,
essa estátua, ela não podia profetizar, ela não tinha espírito, né? Ela não tinha o Espírito Santo de Deus. Com licença, irmãos, vou desligar o despertador. Então, aqui tá falando de Baal. Muitas pessoas têm Baals em suas casas. Tem estátuas de santos. Eu sempre digo que aqueles que foram santos é igual nós devemos buscar a santidade. Ele diz para todos, não é somente para aqueles irmãos que antigamente serviram ao Senhor com os santos. E aí, se um de nós nos tornamos santos, entrando em santidade ao Senhor, servindo a Deus, fizerem uma estátua de nós. Deus não se agrada que venhamos estar orando, ouvindo, que nem diz aqui, eles profetizavam da parte de Baal, ou profetizar da parte de alguma estátua, alguma coisa que tem ali. Não é possível, porque a palavra diz que quando a gente morre, todos nós somos humanos, ok? E a palavra nos fala que quando a gente morre, a gente dorme, o espírito volta para o Senhor. Então, não tem como voltar mais essa pessoa a estar vindo ou fazendo milagres ou fazendo seja lá o que for, porque ela já partiu. Amém, irmãos? Glórias a Deus. O único que pode fazer, que já foi, mas ele foi em vida, porque ele morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou, partiu e enviou o Espírito Santo para nós. É o único que ainda pode fazer milagres, curar e libertar. É o único ser, em nome dele ainda, né? Em nome dele fará as coisas maiores, obras maiores que eu já fiz, que eu fiz, né? Mais ou menos assim. Então, ele diz que nós faremos obras maiores do que ele fez, mas somente no nome de Jesus. Então, não existe, muitos creem, uma crença enganosa, como diz aqui, né? Tem alguns pastores, padres, vamos dizer assim, sacerdotes, pessoas que levam o povo a crer numa coisa que não existe, né? Numa coisa que é errada. Essas pessoas vão tomar o seu castigo, porque estão ensinando erroneamente, estão ensinando errado. O que tem na Bíblia é o que devemos crer. Se você crer em Deus, você crê na Bíblia, amém, irmãos? Mas se você não crê em Deus, você vai crer na conversa dos homens, nos enganos, nas mentiras, no que eles inventam. Eu sei que muitos vão se revoltar comigo com essa palavra, mas é necessário que se explique quem foi Baal. Baal era uma estátua de pedra que eles inventaram para ser um deus, e na verdade ele nada podia fazer, mas é que eles profetizavam no nome dele. Então eu dei um significado de como é aqui hoje. Hoje temos muitos que se rendem a pedras, achando que ali tem alguma coisa, sendo que os servos que serviram ao Senhor, digo não, eles poderiam ter sido servos, eles serviram ao Senhor, mas eles partiram, eles descansam, e no dia do julgamento, no dia que o Senhor ressuscitar, ressuscitará também esses que serviram ao Senhor. Amém, irmãos? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho assim, não fiquem bravos comigo, porque esse é o meu trabalho e é abrir os olhos de todos com a palavra do Senhor. Amém? Nada sem fora da palavra. Mas eu creio que o Senhor vai estar sempre trazendo mais, nos corrigindo, porque Ele nos corrige, né? Sempre. Melhor a correção do Senhor do que a correção da perdição, né? A gente acaba se perdendo. É melhor o Senhor nos corrigir do que a gente ficar perdido. É melhor assim, né? Vamos dizer assim. Porque quando Ele nos abre os olhos, a gente vê as coisas com mais clareza. Então a gente pode dar um novo rumo, mudar a nossa atitude, mudar o nosso jeito de ser, tentar entrar no caminho, porque o Senhor, Ele tem nos dito que Ele logo vem, Ele tem nos dito para nos transformar, para sermos curados, libertos de nós mesmos, Ele tem nos dito para que a gente venha ser transformado e também santificado, porque a partir do momento que nosso ser, ele é limpo,
ele também é santificado. Amém? Glórias a Deus. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo coisa horrenda. Cometem adultérios. Está falando aqui dos que profetizam a Baal, amém? Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam, cada um da sua maldade. Todos eles se tornarão para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Olha o que o Senhor nos diz aqui, né? Que todos são para ele como Sodoma e como Gomorra. E eu não sei se vocês lembram da história que acontece em Sodoma e Gomorra, né? Estavam num momento de muita perdição, onde tudo era errado, era homens com homens, mulheres com mulheres, muita transgressão, onde o Senhor não admitiu isso, então jorrou fogo sobre aquela cidade e ela foi destruída. Então eu digo, não levantem-se a ira do Senhor. Não levantem a ira do Senhor, porque Ele dá provas do que Ele pode fazer. Ele dá provas do que Ele pode fazer. Que nós sejamos tementes a Ele, saibamos que Ele está sempre de olho na gente. Não importa o que a gente fala, o que a gente faz, nossas atitudes, Ele está sempre de olho na gente, a gente está sempre nos corrigindo, sempre em ordem e decência, sempre tentando andar corretamente para que a ira do Senhor não se levante contra a gente, porque sim, se cometermos tantos erros, tantas falhas, sabendo da verdade, conhecendo a verdade, então há um grande problema. Ele faz justiça, ele faz o que tem que ser feito da vontade dele. Amém, irmãos? Porquanto assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos a palavras dos profetas que entre vós, alerta do Senhor, irmãos, não deis ouvidos a palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam. Ou seja, aqui ele vai falar às pessoas que fazem maldade, que não aceitam Jesus como seu Salvador, que os desprezam, zombam, que ainda hoje, né, tem muitos que zombam da palavra, zombam do Senhor. Então aqui ele está falando das pessoas que falam às más pessoas, né, vamos dizer assim. O Senhor disse, aqueles que falam assim, ó, fartereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. Então não é para dar ouvidos a profetas que dizem que a dureza, que as pessoas que têm o coração duro, que nada de mal vai acontecer com elas. Isso é engano. Isso é mentiroso. É mentiroso, né? É falso. Porque quem sim tem o coração duro, não aceitando as coisas do Senhor, sim virá mal sobre elas, né? O oposto do que diz que os falsos profetas profetizarão sobre as pessoas, ó. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza de seu coração, dizem, não virá mal sobre elas. Fala da paz. Então, fala que terá paz. E, na verdade, a gente pede a Deus a paz, né? Que Ele vos dê a paz. Mas só Ele pode nos dar a paz que excede todo entendimento.
A gente pede a paz a Ele, mas na verdade, no mundo a gente não tem paz, a gente tem aflição, mas a gente tem que ter paz e nos pegar na mão do Senhor e continuar. Aí fala do coração duro, que não virá mal nenhum sobre eles, mas virá quem tem um coração duro e não aceita as palavras do Senhor como verdadeiras, como Ele tem, perdão, irmãos, tem ensinado. Então, sim, virá mal sobre essas pessoas. Amém? Então, aquele profeta que te falar que você vai ter paz no mundo e que você mesmo sendo duro de coração, nada vai te acontecer, não acrediteis, porque é mentira. É mentira, é falso. Amém? Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ela atendeu. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça do perverso. Então, aqui o Senhor fala que o Senhor fica furioso. O Senhor falou que ele se enfurecia, né? Vamos dizer, fica furioso, perdão. Fica furioso. E um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Eis a tempestade do Senhor. Aqui fala que o Senhor se ira contra os perversos. E que vem uma tempestade sobre eles. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sequência. Jeremias 23, 20. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei e eles contudo profetizaram. Então aqui fala que muitos que não foram ordenados pelo Senhor estão fazendo coisas da sua própria boca, da sua própria vontade, do seu próprio coração. Eu digo que talvez até usados pelo inimigo para que estejam profetizando, porque daqui a pouco o inimigo mesmo, ele engana, né? Ele mesmo esteja enganando com visões que não existem, com sonhos que não existem, com palavras que não existem. Por isso nós temos que estar vigilantes, aqui já na palavra diz, né? Que a gente não esteja em pecado, que a gente esteja ali em pureza de coração, nos santificando a todo tempo, né? Nos arrependendo dos nossos pecados, estamos sempre em comunhão com o Senhor, para termos a clareza que Ele é quem está administrando as palavras em nós, para podermos estarmos passando ela. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e ao teriam feito voltar de seu mau caminho e da maldade das suas ações. Então aqui abaixo logo nos fala que se tivessem andado no conselho do Senhor, estado, né, com ele, sim poderiam estar trazendo
o povo, tirando eles do seu mau caminho, né? Conduzindo-os na verdade, né? Conduzindo-os para a verdade, para o caminho do Senhor. Amém. Glória a Deus. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então aqui, o Senhor está falando que Ele está sempre conosco. Ele está nos olhando todo o tempo, não importa onde queiramos nos esconder, não importa o que a gente faz, tudo que a gente faz Ele veja, tudo que a gente fala Ele veja. Não adianta a gente dizer que Deus não está vendo, que Ele está vendo todas as coisas. Então, vigiemos para que não caiamos nas ciladas do inimigo, para que não venhamos estar cometendo coisas que não agradam ao Senhor. Amém, irmãos? Venhamos estar sempre vigilando as nossas próprias ações, os nossos pensamentos. Amém, irmãos? Para que andamos corretamente no andar do Senhor, na vontade dele. Amém? Porque Ele está em todo lugar, em todo tempo. Ele te vê a todo tempo, Ele me vê todo tempo. Não importa e se a gente faz algo de errado, que venhamos estar nos arrependendo e mostrando para Ele que a gente se arrepende sim das nossas falhas, dos nossos erros, que Ele venha estar nos perdoando. Amém? Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Aqui está falando dos profetas que sonham, né, irmãos? E aí acabam enganando as outras pessoas, né? Então, que nós sejamos vigilantes e estar pedindo sempre a confirmação do Senhor sobre a palavra, para que Ele, ou sobre o sonho, ou sobre a visão, para que Ele venha estar nos confirmando. E assim nós podemos então estar levando, que nem levando a vocês, levando a mim, levando ao nosso próximo, a palavra do Senhor como ela realmente é. Pedimos sempre a confirmação do Senhor para que não venhamos andar em erro. Amém? Glórias a Deus. Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueçam do meu nome, pelos seus sonhos que causam um contra os. Então aqui tá falando que não é todo profeta, tipo, tem muitos profetas já profetizando a vinda do Senhor. O Senhor já chegou para mim também, já falou, né, que ele virá sem demora. E isso tem na Bíblia, né? Mas ele falou, então. Mas aqui fala daqueles profetas que fazem esquecer do nome do Senhor, que não fala do Senhor. Aqueles profetas que falam que vai ter paz, que as pessoas malvadas não vão ter o seu julgamento. São profetas que profetizam que o mal não vai ter consequência, ou seja, que é para esquecer o nome do Senhor, os profetas que dizem que Deus não existe, que não existe, que ele não faz nada, essas coisas assim, que ensinam coisas erradas. Amém, irmãos? Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Aqui novamente, né? Falando de Baal, as pessoas às vezes colocam sua fé nas estátuas, gente, nas estátuas, novamente, que nem Baal era uma estátua, sem vida, sem, sem oxigênio, sem, né? Não tinha vida naquela estátua, a estátua não tem vida, né? Eu sei que eles, que muitas pessoas colocam, né, ali a crença em estátuas,
E fazem devocionais, e fazem tudo outras coisas mais. Aí você acaba se esquecendo de Deus neste momento. Você se foca naquele ser, naquela estátua, naquele. Ah, aquela pessoa, ela foi uma boa pessoa, ela serviu ao Senhor, coisa, ela serviu. Hoje ela não serve mais, ela está dormindo no Senhor. Como todos nós humanos dormimos no Senhor. O único que veio em humano, mas era Deus em humano Jesus, é o único o qual hoje está à direita do Pai. Nenhum outro, nenhum outro que foi humano como nós está à direita do Pai. Então, que venhamos ter a clareza para não esquecer o nome do Senhor. Muitos eu tenho ensinado aqui, da parte do Senhor, tudo que você for pedir, pedir em nome de Jesus, qualquer coisa. Então agradeçam em nome de Jesus, peçam em nome de Jesus, não esqueçam o nome deles. Não ficam pedindo a outras imagens, outras coisas, santos, né? Foram pessoas santificadas na terra. Seremos nós todos santos, porque é isso que eu busco aqui, trazer a vocês, é o que o Senhor quer que sejamos santos e puros de coração, para que venhamos ter a salvação. Amém, irmãos? Então, mas precisa de muitas coisas, precisa largar de servir a Baals. Baal é toda estátua que você se ajoelha, que você serve, que você busca orientação. Não busquem orientação desses seres, busque orientação de Deus. É Ele quem é Deus. As outras coisas, que nem ele falou antes, que habitam na terra ou habitaram na terra, foi Ele quem fez. Então, tudo que Ele fez, foi Ele que fez. Por que a gente vai pedir coisas para qualquer coisa que seja uma cura, uma libertação, um milagre para coisas, sendo que nós temos que pedir a Deus. Aqui, ó, que esqueça do nome de Deus. Não esqueçam do nome de Deus. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Não esqueçam, é uma doutrina. Tem uma doutrina, aqui está falando de uma doutrina que passa de geração para geração, sendo da parte de estátuas. Meu Deus, sendo da parte de estátuas, onde as pessoas estão se doutrinando. É uma doutrina se ajoelhar, pedir e agradecer essas estátuas, crendo e colocando sua fé ali, que acontece algo. Claro, se você pôr uma fé um copo, você vai colocar sua fé ali, crendo que esse copo vai fazer alguma coisa, ele vai fazer. Mas é a tua fé e a tua crença. Mas o Senhor diz aqui, ó, os quais cuidam em fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, tá falando dos sonhos, e assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Então aqui, aquele que sonha e passa para o outro, fazendo com que a pessoa se esqueça do nome do Senhor, né? Ou que segue a doutrinas que tem esse negócio de estátuas. Eu sei que muitos ficarão contra mim, né? Mas é a palavra que diz. Seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Então Baal era uma estátua e ela de nada podia fazer. De nada podia fazer. Mas Deus, ele pode fazer todas as coisas na tua e na minha vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Creiamos na palavra, que ela é viva e verdadeira. Aquele que crer na palavra, crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Amém? O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor.
Aqui nos diz que a gente tem que falar a palavra que realmente o Senhor tem nos dito, sem colocar, acrescentar nem diminuir as palavras dele, sendo verdadeiras. Amém? Sempre pedindo a confirmação do Senhor se realmente e o que ele quer dizer, né? Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que me esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro, furtam que diminui as palavras do Senhor. Eis que eu sou contra esses profetas, disse o Senhor, que pregam a sua profecia, palavra e afirmam, ele disse, pessoas que falam da sua própria boca ou do seu próprio coração ou do seu próprio pensamento. Que o Senhor é contra. Amém? Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta, ou perdão, ou sacerdote dizendo, qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhes dirás, vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser sentença pesada do Senhor, a este homem eu castigarei e a sua casa. Então aqui fala quando a gente reclama de estar fazendo o trabalho do Senhor, dizendo que é um peso, né? Aqui fala porque nós não devemos fazer assim. Devemos aceitar a palavra, devemos aceitar da maneira que o Senhor quer que nós faça, nós venhamos estar fazendo, venhamos estar cumprindo com amor a Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vou até dizer anteriormente, eu disse que eu estava fazendo trabalho para o Senhor, mas eu creio que não esteja, mas eu estava fazendo trabalho para o Senhor, mas o meu corpo físico ele tinha vontade de estar lá dormindo, que aqui era a vontade do Senhor que eu estava fazendo. Amém, irmãos? Então, eu não quis dizer que eu não estava reclamando, mas meu corpo físico ele estava reclamando. Então, eu estava mais em espírito do que em corpo, né? Obedecendo à voz do Senhor, à vontade dele. Amém? Antes direis cada um ao seu companheiro, a cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servia de sentença pesada a sua própria palavra, pois torcei as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Então, o Senhor fará ficar pesado. Se a gente reclamar que está pesado trabalhar para o Senhor, Ele fará ficar ainda mais pesado. Só de você falar, então não fale que o trabalho do Senhor está pesado. Porque Ele faz leve e suave. Então, não fale que o seu trabalho está pesado para o Senhor, porque Ele fará ficar ainda mais pesado. Amém, irmãos? Assim dirás ao profeta que te respondeu o Senhor. Que falou o Senhor. Assim dirás o profeta: que te respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas por que dizeis, sentença pesada do Senhor? Assim o diz o Senhor, porque dizeis esta palavra, sentença pesada do Senhor? Havendo-vos eu proibido de te dizer esta palavra, sentença pesada do Senhor? Por isso levantar-vos-ei e vos lançarei da minha presença. Vos lançarei,
arrojarei, lançarei da minha presença. Por isso, se a gente reclamar que a sentença de estar fazendo o trabalho do Senhor, ela é pesada, então o Senhor nos lança, levantar-vos-ei e vos lançará da minha presença, ou seja, ele vai nos tirar da presença dele. A vós outros e a cidade que vos dei e a vossos pais. Porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha que jamais será esquecida. Então, o Senhor nos envergonhará. Então, não pecamos contra o Senhor, amém, irmãos? Devemos estar fazendo com alegria o serviço do Senhor. Sempre, eu digo que eu não expresso muita alegria, sorrisos e coisa e tal, assim, né? Porque eu sou assim, meu jeito é assim, né? Que Deus coloque um sorriso diferente em mim, né? Para que eu possa demonstrar a vocês que eu sou sorridente, sei lá, né? E a minha maneira de ser é assim, dessa maneira. Eu sou tímida, sou quieta, sou assim, da forma que o Senhor quer que eu seja, talvez, se Ele quiser que eu seja mais sorridente, mais feliz, mas eu sou feliz em Cristo Jesus, a palavra dele me instrui mais, me fortalece, me dá bom ânimo, me dá alegria. Amém, irmãos? O tempo tá rugindo, ele tá fugindo do nosso comando. Amém? Vamos estar fazendo uma oração rápida porque o tempo tá se esgotando. Amém? Glórias a Deus. Pai querido, Pai amado, eu vos agradeço por essa palavra que o Senhor nos deu de correção, para que venhamos estar andando no teu caminho de maneira reta, de correta, sem falar coisas que o Senhor tem, né? Sem profetizar coisas que o Senhor não tem nos dado. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha estar nos corrigindo sempre, sempre nos alimentando com a palavra que é certa e justa, venha sempre estar abrindo nossos olhos como o Senhor tem aberto, para que nós venhamos sempre andar na tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor venha estar guardando a vida de cada um dos irmãos, estar transformando, curando, libertando, santificando, que eles venham sim entregar as suas vidas a Ti verdadeiramente, serem cheios do Espírito Santo, renovados, transformados, curados, libertos de si mesmo, Pai. Em nome de Jesus, eu peço algo sobrenatural na vida de cada um, que venham sentir mais a Tua presença, buscar mais a Tua presença, se entregar mais a Ti verdadeiramente, Pai. Eu te peço no nome de Jesus, abençoe a vida de cada um, proteja, guarde, livre de todo e qualquer mal, toda e qualquer cilada do inimigo. Proteja-nos, Senhor, em nome de Jesus. Toda a preparação das trevas venha cair por terra sobre esse dia, Pai. Nós consagramos esse dia a Ti. Pedimos que todo mal preparado já para esse dia seja cancelado, paralisado, desfeito, desconectado do mundo espiritual no poder do nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor nos abençoe a cada um, protegendo sempre, Senhor, indo à frente, a retaguarda direita e esquerda, nos guardando de todo e qualquer mal. O Senhor diz que envia anjos para nos guardar, Pai. Então eu te peço que o Senhor envie anjos a casa de cada um, guardando, protegendo a vida de cada um, da maneira e da vontade que o Senhor quer. Seja feita a tua vontade na minha e na vida do meu irmão, no poder do nome de Jesus. E que se cumpra a tua vontade sempre, Senhor, em tudo que formos fazer. Seja a tua vontade e não a nossa, Pai. Venhamos ser confiantes em Ti, não caindo nas ciladas do inimigo, nem das palavras dos falsos profetas. Em nome de Jesus, Pai. Busquemos sempre o que é reto e justo, sendo fiéis a Ti e não caindo em adultérios, em mentiras, em enganos, em falsidades, em coisas que não te agradam. Eu te peço, Pai, no poder do nome de Jesus, fica conosco nesse dia, abençoe a vida de cada um, no poder do nome de Jesus. Amém. Irmãos, peguem seu copo com água, vamos estar consagrando ao Senhor. Pai querido, Pai amado, eu consagro essa água a Ti. Peço que o Senhor faça dela uma água límpida, pura, santa. Que ao bebermos essa água, venhamos sentir a santidade de Deus. Venhamos sentir o amor de Deus para conosco. Venhamos sentir vida, vida, vida em abundância.
Em nome de Jesus, saúde, Pai. Eu peço que o Senhor coloque nessa água saúde, saúde para cada corpo. O Senhor sabe que cada corpo que beber a água sabe o que tem, o que precisa, para que seja curado. Então, Pai, eu te peço que o Senhor coloque na água de cada um que vai estar fazendo essa oração nas suas casas. Coloque semelhante ao que o corpo dessas pessoas estão precisando para ser saudáveis, Pai. Em nome de Jesus, eu peço vitaminas, minerais, sais minerais, proteínas, tudo que os corpos estão precisando para se manter fortes, saudáveis, Pai. E eu creio que o Senhor já colocou sobre essa água tudo que o nosso corpo precisa. Então, eu te agradeço. No poder do nome de Jesus. Amém. Bebamos, irmãos. Glórias a Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, porque ele diz: eu vos dou a paz que o mundo não vos dá. Então, que ele nos dê a paz dele. Amém. Glórias a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe a tua casa, tua família, teu andar, teu pensar, abençoe o seu agir. E tudo que tu fizer prospere, se for da vontade do Senhor. Que ele não saia da sua presença nesse dia, que ele segure na sua mão, assim como eu peço que ele segure na minha, e nenhum mal nos suceda, praga nenhuma entre na tua casa e nem na minha, no poder do nome de Jesus. Eu peço e já agradeço a oportunidade, peço que compartilhem a palavra para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Glórias a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus esteja sempre contigo, não importa onde tu vá. Se você vai viajar agora no final do ano, que o Senhor esteja já contigo, indo à frente, te guardando, te protegendo de todo e qualquer mal. Ore antes de viajar. Sempre peço para que o Senhor vá à frente, amém? Que Ele te guarde, guarde tu e a tua família, a tua casa, que Ele já vá na frente, lá onde você vai. Já pede, Senhor, vai na frente, vai preparando o caminho, que vai tirando toda a pedra de tropeço, vai tirando toda... Se tiver confusão no caminho, o Senhor tira toda a confusão, traz a paz, né? Que venha ser uma viagem agradável. E onde você for, que o Senhor já esteja lá, né? Amém, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. No poder do nome de Jesus, gratidão por mais um dia, mais uma vez estamos reunidos em nome de Jesus, porque Ele diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.